Você já imaginou estar dentro da igreja, louvando, servindo no altar, participando das reuniões, com a Bíblia debaixo do braço, e ainda assim estar preso a um pecado oculto? Um pecado silencioso, sujo e destrutivo? Este vídeo pode ser a última chance de alguém. Porque hoje eu vou te contar algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Muita gente não percebe, mas os pecados sexuais são um dos maiores portais para o inferno. Sim, o inferno é real, e eu fui levado até lá. Mas antes de te revelar isso, você precisa entender como tudo começou. Eu era mais um jovem cristão. Estava na igreja, envolvido com o ministério, jejuava, orava, buscava a presença de Deus. Pelo menos era o que parecia. Mas havia algo por trás da aparência de santidade. Um vício escondido que me consumia noite após noite. A masturbação era o meu refúgio secreto. E o vício em pornografia se tornou minha prisão espiritual. Eu me alimentava de imagens impuras, mesmo depois de sair da igreja, mesmo após pregar, mesmo depois de tomar a ceia. E sim, às vezes, enquanto estava sentado nos cultos, minha mente estava cheia de pensamentos impuros sobre as próprias irmãs da igreja. Se você já passou por isso, se identificou com essas palavras, saiba, você não está sozinho, mas também não está seguro. Porque o inimigo trabalha no oculto. E os pecados sexuais, como a pornografia, a masturbação, a fornicação e o adultério emocional, são laços que ele usa para manter pessoas dentro da igreja e, ao mesmo tempo, escravizadas. O pecado sexual é doce na boca, mas se transforma em veneno na alma. Ele te afasta da presença de Deus lentamente, até que você nem percebe mais o silêncio do Espírito Santo. Eu tentava parar. Prometia a Deus que seria a última vez. Chorava. Me arrependia. Mas voltava a cair. Voltava a abrir sites de pornografia. Voltava a fantasiar em segredo. Voltava a alimentar demônios com os meus próprios desejos carnais. E era exatamente isso. Cada pecado sexual é alimento para espíritos imundos. Você pensa que é apenas prazer, mas está, na verdade, abrindo portais espirituais para que demônios habitem em áreas da sua vida que deveriam pertencer ao Espírito Santo. A pornografia parecia inofensiva, a masturbação parecia natural, mas esses hábitos estavam matando minha alma. Eu me achava livre, mas era prisioneiro. E o mais assustador era saber que mesmo na igreja eu estava caminhando para o inferno. Um inferno que eu não conhecia, ainda. Mas Deus, em sua justiça e misericórdia, decidiu me mostrar a verdade por trás do pecado sexual. Ele me levou a um lugar onde muitos estão agora, clamando por uma chance que nunca mais virá. Eu era um cristão ativo. Estava em todas as vigílias, participava dos cultos de doutrina, liderava jovens e até pregava ocasionalmente. Por fora, minha vida parecia um exemplo de santidade. As pessoas me viam como alguém firme, comprometido com Deus, um verdadeiro servo. Mas, por trás dessa aparência de espiritualidade, havia um abismo que ninguém via, um segredo sujo que me consumia todos os dias. Eu estava profundamente envolvido com pecado sexual, mesmo servindo no altar. Minha vida era uma mistura de oração e culpa, de jejum e pornografia, de levantar as mãos nos cultos e depois usá-las para praticar masturbação em segredo. Durante os cultos, enquanto todos estavam adorando, havia momentos em que minha mente se perdia em pensamentos impuros. Lembrava das irmãs da igreja de forma lasciva, desejando em silêncio aquilo que eu jamais deveria desejar. E isso não acontecia uma ou duas vezes. Era frequente. Eu me sentia sujo, mas ao mesmo tempo já estava tão preso, tão dominado por esses desejos que nem percebia mais o quanto estava distante de Deus. O pecado sexual havia se tornado uma rotina camuflada por uma religiosidade aparente. Eu jejuava, sim, fazia campanhas de libertação, lia a Bíblia todos os dias, até aconselhava outros irmãos que estavam fracos. Mas a verdade é que eu mesmo era escravo. Um escravo da imoralidade sexual, do prazer solitário, dos vídeos imundos na internet, da fantasia carnal. O quarto que eu usava para orar também era o mesmo onde caía em pecado minutos depois. E era isso que me destruía por dentro. A contradição entre o que eu mostrava e o que eu vivia. Eu dizia, não sou mais o mesmo, mas dentro de mim, o mesmo homem carnal continuava reinando. Cada oração parecia mais vazia, cada culto mais frio,
cada leitura bíblica mais difícil. O pecado estava me sugando, estava drenando minha comunhão com Deus, minha autoridade espiritual, meu propósito. Eu comecei a viver em função de esconder quem eu realmente era. E a pornografia, a masturbação, os desejos impuros, tudo isso se tornou um ciclo maldito. Eu sabia que estava errado. Sabia que isso não agradava ao Senhor. Mas era mais forte do que eu. Eu me arrependia, chorava, pedia perdão. E no dia seguinte, lá estava eu de novo, escravo dos desejos da carne, das tentações visuais, do prazer momentâneo que depois virava nojo e peso na consciência. E o pior é que mesmo assim, eu continuava ministrando, jejuando, ensinando, vivendo uma espiritualidade ferida, falsa, fragmentada. Foi nesse ponto que algo começou a mudar. Porque Deus, que tudo vê, decidiu intervir de uma forma que eu jamais imaginei. Ele iria me confrontar com a realidade do meu pecado, não apenas com palavras, mas me levando a ver com os próprios olhos o destino eterno de quem vive preso nos pecados sexuais sem arrependimento verdadeiro. O vício era sorrateiro, silencioso, mas destruidor. A masturbação se tornou um hábito enraizado, um ritual secreto que acontecia quase todos os dias. A pornografia, por sua vez, era como um veneno doce. Bastava um momento de solidão, uma madrugada em silêncio, e eu já estava lá, navegando por sites imundos, alimentando minha alma com imagens que sujavam não só meus olhos, mas todo o meu interior. Eu tentava parar, de verdade. Chorava após cada queda, me ajoelhava pedindo perdão, prometia que seria a última vez. E sempre era, até a próxima. Aquilo se tornou um ciclo doentio, onde o arrependimento durava pouco e a recaída vinha com mais força. O pecado sexual já não era apenas um deslize, era um estilo de vida escondido. Cheguei a fazer votos com Deus, fiz desafios de pureza, escrevi datas em cadernos, jejuei por dias tentando me libertar. Mas quebrava todos. O inimigo já tinha construído fortalezas na minha mente. Cada imagem pornográfica que eu via, cada ato solitário que praticava, era um tijolo a mais no muro que me separava de Deus. E o mais assustador era perceber como, mesmo buscando a Deus na superfície, por dentro, eu estava sendo lentamente destruído. A masturbação e a pornografia me tornaram cego espiritualmente. Já não sentia mais a presença do Espírito Santo como antes. As pregações que antes me quebrantavam, agora me incomodavam. Era como se a palavra estivesse apontando diretamente para mim. E estava. Eu vivia um conflito interno constante. Queria agradar a Deus, mas meus desejos carnais gritavam mais alto. Cada vez que eu caía, sentia vergonha. E essa vergonha me afastava ainda mais da oração, da intimidade com Deus, da comunhão verdadeira. Comecei a me sentir indigno de servir, de falar em nome dele. E mesmo assim, continuava servindo, como se nada estivesse acontecendo. Só quem já esteve preso no pecado sexual entende o tipo de prisão que ele é. É uma cadeia que se fortalece com o silêncio. Eu não falava com ninguém, não confessava a ninguém. Era só eu, Deus e o meu vício. E por mais que eu tentasse justificar, dizendo que era só um momento de fraqueza, no fundo eu sabia que estava alimentando demônios com meus próprios atos. Cada clique, cada fantasia, cada deslize era uma legalidade espiritual que eu dava ao inferno. E foi nesse estado de miséria espiritual, de dor oculta, que algo aconteceu. Foi ali, no meio da sujeira escondida, que Deus decidiu abrir meus olhos para uma realidade que eu jamais conseguiria imaginar. Eu vivia uma falsa paz espiritual. Era como se eu tivesse aprendido a conviver com o pecado sexual. Como se eu tivesse criado uma espécie de acordo invisível comigo mesmo. Comecei a me convencer de que Deus entendia minhas fraquezas, que Ele via meu coração, e que, apesar das minhas quedas constantes em masturbação e pornografia, Ele continuava me aceitando. E isso era o mais perigoso. Porque essa ideia me mantinha tranquilo por fora, mas morto por dentro. Eu acreditava que ainda estava bem com Deus só porque ainda estava dentro da igreja. Achava que levantar as mãos no culto, sentir arrepios na adoração, ou até mesmo pregar, era a prova de que o Espírito Santo ainda estava comigo. Mas era mentira. O Espírito já não falava comigo como antes. Antigamente, quando eu orava,
Eu sentia a presença. Chorava com facilidade. Tinha visões, sonhos, percebia quando Deus queria me usar. Mas aos poucos tudo isso foi sumindo. E eu fui me acostumando com o silêncio de Deus. A oração virou rotina, a leitura da Bíblia virou peso, o jejum virou apenas um ato religioso. Eu continuava fazendo tudo, mas não havia mais vida. Era uma espiritualidade mecânica. E mesmo assim, eu dizia para mim mesmo: está tudo bem, Deus entende. Ele sabe que um dia vou conseguir parar. Mas o que eu não percebia era que essa complacência era uma armadilha demoníaca. O pecado sexual, quando não tratado com seriedade, nos anestesia. Ele rouba nossa sensibilidade espiritual, até que a gente não sente mais falta da presença de Deus. Passei a confundir misericórdia com aprovação. Porque Deus ainda não havia me exposto, eu achava que Ele estava de acordo. Mas não estava. Ele estava apenas esperando meu arrependimento verdadeiro. Só que, ao invés disso, eu fui aprofundando o costume de pecar em silêncio. Comecei a achar que aquilo era normal entre os jovens, que era só uma fase, que todo mundo passava por isso. E quanto mais eu pensava assim, mais afundava. É assim que o inferno trabalha. Te convence de que o pecado é pequeno, tolerável, justificável. E então, você começa a viver uma fé superficial, sem frutos, sem transformação, sem autoridade espiritual. Uma fé que engana os outros, mas principalmente engana você mesmo. Eu sorria na igreja, mas por dentro estava vazio. Orava por libertação de outros, enquanto eu mesmo era prisioneiro. Cantava sobre liberdade, mas vivia acorrentado. Era como estar em um deserto espiritual com uma garrafa vazia nas mãos. E mesmo com tudo isso, eu continuava me iludindo com essa falsa paz. Era uma sensação de conforto que vinha do próprio engano. O pecado sexual me dava um alívio momentâneo, mas logo depois trazia a culpa. E essa culpa virava conformismo. Foi nesse ciclo doentio, nessa rotina camuflada de santidade, que Deus resolveu me despertar de forma radical. E o que aconteceu a seguir mudou completamente o rumo da minha alma. Uma noite, depois de mais uma queda vergonhosa, depois de mais uma vez ceder ao vício da masturbação e da pornografia, eu me joguei no chão com o rosto colado ao piso do quarto. Estava destruído por dentro, envergonhado, sentindo um peso insuportável na alma. Eu não suportava mais o silêncio de Deus, não suportava mais a farsa espiritual que eu carregava. Aquela noite foi diferente. Eu não orei como das outras vezes. Eu gritei, clamei com dor. Era um clamor profundo, vindo de um coração desesperado, quebrado, exausto de mentir para si mesmo. E foi nesse grito de socorro que algo aconteceu. Uma atmosfera diferente tomou conta do ambiente. Eu não estava mais sozinho no quarto. Algo mudou no ar. Senti como se meu espírito estivesse sendo arrancado do meu corpo. Não consigo descrever com palavras humanas, mas tudo ficou escuro ao meu redor. Meu corpo estava lá, mas minha consciência, minha alma, estava sendo levada. Era como se eu tivesse atravessado um véu invisível entre o mundo físico e o espiritual. Meu coração acelerava. Mas, ao mesmo tempo, uma paz estranha me envolvia. Uma paz que não era leve, era pesada, intensa. Era como se eu estivesse entrando em uma dimensão que não me pertencia. Um lugar que jamais imaginei conhecer de forma tão vívida. Tudo o que eu ouvia era o som do meu próprio medo. Um silêncio sufocante invadiu meus ouvidos e, de repente, senti meu espírito mergulhar em uma realidade completamente diferente. As cores ao meu redor desapareceram. Não havia som de vida, não havia luz, não havia consolo. Era um ambiente sombrio, carregado, sufocante. Era como se o próprio ar tivesse sido arrancado dali. O que me cercava parecia vazio, mas ao mesmo tempo extremamente cheio de algo invisível, algo opressor. Comecei a entender que aquela não era apenas uma visão. Era uma visita real. Uma visita a uma dimensão espiritual, onde as consequências do pecado sexual se revelavam sem filtros, sem desculpas, sem disfarces. E ali, no meio daquele ambiente, uma voz me guiava. Uma presença me conduzia. E embora eu ainda não soubesse exatamente onde estava, algo dentro de mim dizia que eu estava prestes a ver o que muitos só descobrirão quando for tarde demais.
Foi nessa atmosfera que percebi que Deus estava me permitindo viver uma experiência que mudaria tudo. Ele me arrancou da minha zona de religiosidade, do meu ciclo de arrependimento falso, e me conduziu para enxergar, com os próprios olhos, o lugar espiritual onde o pecado sexual não arrependido conduz. Meu coração disparava, minhas pernas tremiam, mesmo sem corpo físico. Eu sabia. Algo terrível estava prestes a ser revelado. E eu não estava preparado para o que viria a seguir. A presença que me conduzia parou. E quando meus olhos espirituais se abriram completamente, fui tomado por um terror que nunca havia sentido antes. O que vi à minha frente era indescritível. Era como se eu estivesse à beira de um abismo sem fim. Um lugar onde o ar parecia denso, carregado de sofrimento. Gritos cortavam o ambiente, não eram gritos comuns, eram gemidos de agonia eterna. Gritos que não vinham apenas da boca, mas da alma. À minha frente estava o vale dos pecados sexuais, e tudo ali exalava dor, condenação e juízo. Vi homens e mulheres sendo torturados pelos pecados que cometeram em segredo, pelos desejos impuros que alimentaram quando ninguém estava olhando. Ali não havia mais desculpas, não havia mais arrependimento, não havia mais tempo. Um anjo me apontou para uma área específica. Ele me disse: "Este é o lugar daqueles que praticaram a masturbação, se entregaram à pornografia e nunca buscaram libertação verdadeira." Vi centenas de almas presas em celas de escuridão, com suas mãos cobertas por vermes flamejantes. A cada tentativa de aliviar a dor, os vermes se multiplicavam. Seus olhos estavam em chamas. Sim, eu vi olhos em chamas. Almas sendo atacadas por demônios de luxúria, espíritos horríveis, deformados, com garras e línguas que pingavam um líquido, espesso e fervente. Eles zombavam dos condenados dizendo: "Vocês nos convidaram com seus desejos. Agora somos parte de vocês." Fui levado para outro vale. Era o vale dos adúlteros e fornicadores. Homens e mulheres estavam deitados em camas feitas de fogo, onde suas peles se grudavam e se descolavam com gritos lancinantes. Não havia prazer ali, só vergonha eterna. Um deles gritava: "Eu era casado, eu servia na igreja, mas nunca abandonei os adultérios da minha juventude." E uma voz respondeu: "Você escolheu viver no engano. Agora viverá eternamente no juízo." Mais adiante, um espírito apontou para outro grupo. Os impuros nos pensamentos, os que viviam de fantasias, desejos ocultos e imaginações lascivas. Suas mentes eram invadidas por demônios que projetavam imagens impuras sem fim, prendendo-os em um ciclo de tortura onde cada pensamento era mais nojento que o anterior. Eles imploravam para parar de ver, mas no inferno não se fecha os olhos. No inferno, a mente não descansa. Havia também mulheres que usaram seus corpos como instrumento de sedução, que viveram de provocar, de estimular o desejo alheio com roupas sensuais, atitudes provocantes, e que morreram sem arrependimento. Seus corpos agora eram dilacerados continuamente por demônios que zombavam. Você usou o corpo para prender, agora ele será sua prisão eterna. Era um cenário de horror absoluto. Cada pecado sexual tinha um vale, uma punição, um tormento eterno. E ali não havia confusão, não havia injustiça. Cada alma estava exatamente onde escolheu estar, por tudo aquilo que fez quando teve chance de se arrepender. Enquanto eu observava aquele cenário de tormento eterno, onde os pecados sexuais cobravam um preço que nenhum ser humano jamais conseguiria pagar, meu espírito foi tomado por uma dor indescritível. Eu não gritava, mas por dentro eu implodia. Era como se cada lamento, cada gemido, cada olhar desesperado daquelas almas presas me atingisse, diretamente no peito. O peso da realidade do inferno era esmagador. Não era uma visão simbólica, não era um sonho, era real. As consequências eternas do pecado sexual estavam diante de mim com toda sua fúria e justiça. E então, em meio àquela atmosfera densa de condenação, uma luz começou a brilhar no meio da escuridão. Uma presença envolvente, majestosa, santa. Não era uma luz comum. Era viva. Era autoridade pura. Meus olhos espirituais mal conseguiam suportar, mas meu espírito sabia exatamente quem estava diante de mim. Era Jesus, o Cordeiro, o Rei, o justo juiz. Naquele momento, todos os gritos silenciaram.
toda a opressão se curvou. O próprio inferno se calou diante da sua presença. Eu não tive forças para me levantar, nem para falar. Mas ele me olhou. Um olhar que atravessava todas as minhas máscaras, todos os meus pecados, todas as minhas mentiras. Não era um olhar de acusação, mas também não era apenas de compaixão. Era justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Um olhar que dizia tudo sem palavras. Foi então que sua voz ecoou. Não apenas no ambiente, mas dentro de mim. Ele disse: "Você está vendo o que acontece com aqueles que escolheram o prazer do pecado ao invés da minha santidade. Aqui estão os que se alimentaram da masturbação, da pornografia, do adultério, da fornicação, dos pensamentos impuros e nunca se arrependeram de verdade." E, naquele instante, eu não conseguia mais conter as lágrimas espirituais. Caí prostrado, tremendo. E foi ali, no ponto mais profundo da experiência, que ouvi a ordem que mudaria tudo. Ele se aproximou e disse: "Volte. Mas avise o maior número de pessoas que eu sou misericórdia, mas também justiça. Diga que eu perdoo, sim, os pecados sexuais, mas apenas os que se arrependem com sinceridade. Diga que o tempo da graça ainda está disponível, mas que o tempo do juízo está chegando." Essas palavras me cortaram como espada. Eu sentia o peso da missão que estava sendo colocada sobre mim. Era como se cada sílaba saísse diretamente do trono de Deus. Jesus não estava apenas me mostrando algo. Ele estava me enviando. E enquanto ele falava, eu via flashes do meu passado, de cada vez que pequei, achando que era apenas um deslize. De cada vez que voltei ao vício da pornografia, achando que ainda havia tempo. Tudo agora fazia sentido. A luta contra os pecados sexuais não era só sobre comportamento. Era sobre eternidade. Era sobre onde minha alma iria parar se continuasse vivendo na mentira da falsa santidade. Depois daquela experiência com Jesus, minha alma voltou para o corpo como se tivesse atravessado um redemoinho espiritual. Eu abri os olhos com o rosto molhado de lágrimas, o coração acelerado e o espírito em total reverência. Sabia que nada mais seria como antes. Não dava mais para ignorar, esconder ou justificar o que eu vivia. Eu havia visto com meus próprios olhos o fim trágico daqueles que morreram presos ao pecado sexual. E agora, Deus esperava uma resposta. A partir daquele dia, começou o meu verdadeiro processo de libertação. E eu preciso te dizer, não foi fácil, não foi mágico, não foi instantâneo, mas foi real. Comecei confessando meu pecado com lágrimas, sem filtro, sem desculpas. Falei com Deus tudo o que escondia há anos. Orei de forma sincera, profunda, quebrantada. Eu não queria mais esconder, eu queria ser limpo. Comecei a jejuar com propósito. A cada manhã, eu jejuava não apenas para pedir perdão, mas para quebrar legalidades espirituais que o vício da masturbação, a pornografia e os pensamentos impuros haviam construído na minha alma. Busquei conselhos, me submeti espiritualmente, fechei portas, apaguei arquivos, bloqueei acessos. Cortei tudo aquilo que me ligava ao antigo estilo de vida. Eu queria santidade, não apenas perdão. Passei a separar horários fixos para a oração. E não era oração religiosa, era choro, era desespero, era sede de pureza. Comecei a meditar nas Escrituras como nunca antes. Os versículos que antes eu lia com pressa, agora se tornaram espada e escudo. Quando a tentação vinha, porque ela vinha, eu orava até passar. Jejuava quando o corpo gritava por prazer. Confessava quando sentia que estava caindo novamente em pensamentos. E assim, passo a passo, dia após dia, o Espírito Santo foi reconstruindo minha identidade. A presença de Deus, que parecia distante, começou a me visitar novamente. O peso da condenação deu lugar à voz suave da graça. A voz do acusador foi silenciada pela voz do Pai que restaura. Não foi da noite para o dia. Mas Deus começou a me transformar. Comecei a perceber frutos reais. Minha mente começou a se limpar. Meu coração passou a sentir nojo do que antes me dava prazer. Comecei a olhar as pessoas com pureza, a tratar as mulheres com honra, a resistir aos pensamentos imundos com autoridade. Eu já não era mais um escravo. Eu já não era mais aquele cristão disfarçado. Hoje, posso dizer com toda certeza: aquele que o Filho liberta, verdadeiramente,
é livre. Mas essa liberdade custou renúncia, custou lágrimas, custou guerra espiritual. E é exatamente por isso que eu estou aqui, contando tudo isso. Porque alguém precisa saber que existe saída, mas também precisa saber o que acontece com quem escolhe continuar no pecado, mesmo depois de ouvir a verdade. Agora eu quero falar diretamente com você. Sim, com você que está assistindo este vídeo até aqui. Talvez você esteja exatamente onde eu estive por tanto tempo. Dentro da igreja, com aparência de santidade, mas preso por dentro. Vivendo uma vida dupla, cantando, orando, jejuando, mas secretamente mergulhado no pecado sexual. Talvez você tenha acabado de sair de um site de pornografia. Talvez ainda esteja convivendo com o ciclo vicioso da masturbação, dos pensamentos impuros, das mensagens escondidas, das conversas sensuais com alguém que não é seu cônjuge. Talvez ninguém saiba, mas você sabe. E mais importante, Deus também sabe. Você pode estar preso nisso agora, mas Deus está te dando um aviso. Não um aviso para te condenar, mas um aviso para te acordar. Porque o mesmo Deus que me libertou é o Deus que está alcançando você nesse exato momento. Essa não é uma simples coincidência. Não é só mais um vídeo de testemunho. Isso é um chamado. Um grito do céu dizendo: acorda, a tua alma está em perigo. O pecado sexual é um laço invisível, que começa pequeno, mas vai tomando tudo. Ele destrói sua sensibilidade espiritual, corrompe seus pensamentos, mata sua fé e te empurra lentamente para longe da presença de Deus. E o pior, você pode continuar dentro da igreja, mas espiritualmente já está fora há muito tempo. Deus te ama, mas você precisa se arrepender hoje. Não amanhã, não depois. Hoje, porque o inimigo não está brincando com você. Ele quer usar esse vício para te conduzir direto ao inferno. Ele quer que você normalize o pecado, que ache que tudo bem cair de vez em quando, que a masturbação é algo natural, que a pornografia é só um escape, que o desejo carnal é algo que vai passar com o tempo. Mas isso é mentira. Uma mentira do próprio inferno. Eu fui enganado assim. Eu achei que estava tudo sob controle. Até o dia em que Deus me mostrou o destino eterno de quem insiste em viver de aparência, ignorando os sinais do Espírito. Se você ainda sente vergonha, se ainda sente culpa, se ainda sente que algo dentro de você está te chamando para mudar, é porque ainda há tempo. Mas o tempo está correndo. Eu vi com meus próprios olhos o lugar para onde vão aqueles que escolhem o prazer da carne em vez da santidade. E não desejo aquilo nem para o meu pior inimigo. O que você vai fazer com essa palavra agora é uma decisão sua. Mas saiba, cada segundo que passa é uma chance a menos. Cada vez que você volta ao pecado, o coração endurece. E chega um momento que nem a culpa você sente mais. Esse é o maior perigo. E é por isso que essa mensagem não pode ser ignorada. Deus está te chamando hoje para uma decisão. Você pode continuar alimentando o pecado sexual em silêncio, se escondendo atrás de uma vida cristã de aparência, ou pode dar um basta agora. Você pode continuar repetindo os mesmos ciclos de culpa e queda, achando que um dia isso vai simplesmente sumir. Ou pode se levantar em arrependimento verdadeiro, se entregar por completo a Jesus e permitir que Ele transforme tudo. Eu fui liberto. Mas antes disso, eu fui confrontado. E talvez este vídeo seja exatamente isso para você. Um confronto que antecede a libertação. Se você chegou até aqui e sente que essa palavra foi para você, tome uma atitude agora. Ore comigo, ainda hoje. Clame por libertação, mesmo que pareça impossível. Confesse seu pecado diante de Deus com sinceridade. Ele não despreza um coração quebrantado. Mas Ele também não ignora um coração endurecido. Não deixe essa palavra morrer quando o vídeo acabar. Compartilhe isso com alguém que você sabe que está preso. Envie essa mensagem para aquele amigo ou amiga que vive lutando contra os desejos da carne, contra a masturbação, contra a pornografia, contra os pensamentos impuros. Às vezes, esse simples ato pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar outra alma. Se você quer ser liberto, comente agora: eu quero ser livre do pecado sexual. Escreva essa frase aqui embaixo e declare com fé. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe o seu like. Isso mostra que essa mensagem alcançou o seu coração e ajuda ela a alcançar ainda mais vidas.
E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Aqui, você vai encontrar verdades espirituais que confrontam, transformam e libertam. E não saia ainda. O próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te mostrar como manter a sua libertação e caminhar em santidade de forma prática. Assista agora. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Não volte a viver da mesma forma. Faça parte da geração que escolhe ser pura diante do Senhor.